Bom dia! Mais uma vez aqui com vocês para estudarmos da palavra, e foi uma semana bem difícil, mas o Senhor até que nos sustentou, e acredito que sustentou você também, porque Deus é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E durante a semana a gente vai observando o agir de Deus, e eu acredito que você também observou. E vamos dar continuidade neste dia ao estudo de João 9, do capítulo 1 ao 41. Só que desta vez nós vamos ver os comportamentos que evidenciam a atitude de cada protagonista inserido nessa passagem, que é Jesus, o cego e as multidões e os fariseus. Então, o que a gente observa de 1 a 3 é que Jesus viu aquele cego, ele se colocou, a ajudar aquele cego a partir do momento que ele viu, porque ele mostra a sua onipotência, onisciência, E isso é muito importante, porque Deus, em sua proeficiência, ele mostra que ele é Deus. O cego, ele experimentou essa proeficiência, ele experimentou a essência de Deus. Então ele estava ali, mas ao momento que Jesus passou, ele se permitiu experimentar o melhor de Deus. Deus é soberano, Deus é bondoso, Ele é bom. E Deus viu aquele homem. Olha que majestade. Eu não tenho nem palavras para expressar. Imagine você sendo visto por Deus. E é assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto, sendo vista por Deus, sendo cuidada por Ele, sendo ministrada por Ele. E os fariseus? Os fariseus aqui, nessa passagem de 1 a 3, eu vejo muitos discípulos nessa posição de fariseus de forma repentina. Não que eles fossem fariseus, mas eles se colocaram a partir de crenças, que os fariseus pregavam, as suas regras. Então eles interrogam Deus, eles duvidam de que Deus chegasse até aquele homem. E então eles interrogam o Senhor. Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais? E Deus mostra a sua grandeza novamente, dizendo: nem ele, nem seus pais. É para que se manifeste o meu poder neste homem. No capítulo 4, Deus, Jesus, revela aos seus discípulos o seu poder, a sua onipotência. No versículo 9, de 5 a 7, o cego, ele está preparado para receber o milagre. Será que você está preparado para receber o milagre? Então ele estava preparado. Deus veio para ele. Deus o viu e fez o milagre acontecer na vida daquele cego. Então ele estava preparado. Porque imagine, mesmo sendo cego, ele parou para ouvir a Jesus, ouvir o que Jesus dizia a ele, mesmo ele sem ver Jesus ainda. E obedeceu o que ele mandou fazer. Então isso é lindo, é porque ele estava preparado. E Deus nos convida hoje para estarmos preparados para receber o milagre de Deus. Os fariseus, naquela hora, agiram segundo o seu próprio coração, o seu próprio entendimento. Então eles duvidaram do milagre. Naquele momento se criou um grande burburinho na população. Todos duvidavam do milagre, outros acreditavam. Então gerou naquela sociedade uma falta de concordância. Quando a gente vai dando continuidade à leitura do texto de João 9, percebemos que nos versículos de 12 a 26, Jesus, por um período, ele vai se ocultar. Mas isso não quer dizer que ele não vá manifestar a sua onipresença. Ele está ali, ele está vendo tudo, porém em oculto, em silêncio. Quando a gente recebe muitas vezes um milagre, nós esquecemos
A atitude que muitas vezes nós temos, já recebi um milagre, e aí esquece, deixa de estudar a palavra, deixa de orar, esquece do milagre que foi vivenciado. Mas aquele cego, ele se colocou em uma postura fiel. Mesmo ele estando cego, ele obedeceu e foi até o tanque de Siloé se lavar, lavar os seus olhos após juntado por Jesus com barro. Ele não tinha visto Jesus ainda e ele obedeceu. Então, quando ele é interrogado, ele mostra para aqueles homens, para a multidão, para os fariseus, o que ele vivenciou. Era muito real para ele. Então ele não se deixou intimidar, porque naquele momento, qual era o comportamento dos fariseus? Eles blasfemaram, eles duvidaram, eles oprimiram, eles ameaçaram a multidão, eles queriam a aprovação de terceiros, eles queriam julgar todos que estavam ali, já estavam julgando o cego e achou de julgar também os seus pais. Versículos 26 ao versículo 27 de João 9, percebemos que Jesus ainda continua, em oculto, porém ele está vendo tudo que o cego está passando. Ele está vendo as afrontas, ele está vendo o interrogatório, ele está vendo aqueles que estão caluniando, ele está vendo o burburinho do povo, ele está vendo a opressão daquele cego diante ao interrogatório dos fariseus, e ele está vendo como o cego está se comportando de forma fiel, de forma constante, crendo no seu milagre. E isso que é lindo, porque agora ele consegue ver. Ele passou anos cego e agora ele consegue ver. Então ele ouvia, com certeza ele ouvia falar das regras, das tradições, dos fariseus. Mas por um momento ele viu a lei, ele conheceu o verdadeiro evangelho. E ele jamais ia largar. Viesse o que viesse, ele não ia largar o evangelho. Porque ele estava vendo que Deus foi Deus na vida dele, mesmo ele sendo pecador. Mesmo ele estando na condição que ele estava, Deus foi um milagre na vida dele. E os fariseus, nesse momento, do versículo que vai de 26 a 27, eles não queriam reconhecer o milagre. Mesmo o cego se colocando ali diante deles, ele vendo que não era mais cego, conseguia ver. O cego falando para eles de Jesus, confessando o milagre, eles não se permitiam a ver. E isso muitas vezes acontece comigo e com você. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus falar conosco. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele ressuscitou logo após, enviou o seu Espírito. E é Ele que nos ensina e que nos lembra todas as coisas. Nós temos que viver na dependência do Senhor, atentos à voz do Senhor através da sua palavra. Mergulhando nesse texto, a gente observa que dos versículos 28 a 34, Jesus não fica mais em oculto. Jesus se manifesta. Jesus se revela. Ele se revela. Olha que coisa linda. E o cego, como é que ele se comporta? O cego, mesmo diante aquelas injúrias, mesmo diante todo aquele processo que ele estava vendo, ele sabia que Deus estava cuidando dele. Ele creu que Jesus estava cuidando dele. Isso é o que é o lindo. É crer sem muitas vezes ver.
Tomé precisou ver para crer. Mas bendito e louvado seja aquele que crê sem ver. Isso que é lindo. E diante os fariseus, diante o incômodo deles, vendo que o cego estava tão, certo do que ele estava crendo, eles começaram a se injuriar. Eles começaram a dizer: eu não sou, eu sou de Moisés. Esse não é da lei de Moisés. Ele curou no sábado. Ele não é Deus. E muitas vezes agimos assim. Eu sou de... Inclusive tem um versículo que é em 1 Coríntios 3, 4, que diz assim: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aí Jesus fala assim: se dizeis que é de Apolo e de Paulo, não está agindo como carnais? Então não somos de Apolo nem de Paulo, não somos de igreja tal, nós somos adoradores de Cristo Jesus. Nós somos filhos do Deus vivo. Porque quando Cristo voltar a esse mundo, Ele virá com poder e grande glória sobre as nuvens. E Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar aqueles que o adorarem em espírito e em verdade. Aqueles que confessaram a Ele como o único Salvador de suas vidas. É isso. É esse tempo que a gente chama de Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Porque a nossa vida não é só esta aqui. Vai para além daqui. E você, já tem essa certeza? Você já tem essa certeza que viverá o momento da Maranata, da vinda de Cristo, que será aceito por Ele, que será arrebatado por Ele? Então pense nisso. O cuidado que nós devemos ter todos os dias de nossas vidas é estarmos firmados na palavra, para estarmos alicerçados na verdade, que é a sua palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O cego agora, ele, além de confessar que Jesus era o Senhor, ele começou a perceber a Jesus. E o mais lindo, não só perceber, porque ele já tinha percebido, mas ele conheceu Jesus, ele viu Jesus. Jesus tinha visto ele e agora ele estava vendo Jesus. E Jesus confirma isso para ele. Você crê? E ele diz: eu creio. Mas quem é o Senhor? E ele diz: desde já tem visto. Então, o que ele estava fazendo, a fidelidade dele para com Deus, em se manter consistente, Deus já estava provando e dizendo que ele já estava vivendo o verdadeiro evangelho, que ele estava sendo fiel ao Cristo Todo-Poderoso. Isso é muito lindo. E os fariseus nessa hora estão nas mãos do Senhor, porque o Senhor vai manifestar a eles o seu juízo. E isso a gente vai ver lá dos capítulos 39 a 41, quando ele diz assim, eu vou ler para vocês. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Então, o que precisamos neste dia é entender que Deus veio para aqueles que estão à margem da sociedade, que a gente precisa ter um olhar todo carinhoso, não aceitar o pecado, porque Deus, Ele não aceita o pecado. Ele quer que a gente reconheça o nosso pecado, mas Ele veio para o pecador. E a gente precisa entender que o mundo clama, o mundo está clamando. E quem o Senhor enviará? E Ele, na sua própria palavra, diz: a quem eu enviarei? Ele quer enviar a mim e a você para contemplar, para finalizar a essência dessa passagem de João 9,
que o Senhor nos concedeu a estudar durante 3 semanas, eu quero dizer para vocês que eu resumi a essência desse texto dentro da palavra. Jesus é o princípio, Ele é Deus e Ele age independente do que você seja ou da condição que você esteja. Aquele homem não tinha ainda confessado Jesus como Senhor, mas ele experimentou o milagre, ele foi visto por Deus, ele experimentou a essência de Deus. Então Jesus é início. Jesus é um meio, ele vê o processo, ele vê o que está acontecendo conosco, as nossas lutas, as nossas tribulações e nos vê como servo, que a gente está de forma fiel diante do seu altar. Ele vê que mesmo diante das nossas fraquezas, nós estamos consistentes, acreditando em nossa vitória, acreditando em Jesus, que Ele dará um basta. Mas para que a gente consiga caminhar, porque Jesus é meio, neste processo, Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então precisamos meditar na sua palavra, precisamos criar uma intimidade com Deus, manter essa intimidade com Deus através da oração e precisamos manter de pé através da fé, da esperança naquilo que nós não vemos. E assim aconteceu com o cego. Ele creu em Jesus mesmo sem ainda ver Jesus, devido à sua cegueira física. Ele obedeceu, ele foi até o tanque, ele fez tudo o que o Senhor mandara. E assim é com a nossa vida. E Jesus é o fim. Jesus é o fim quando Ele traz juízo ao homem, juízo à terra. Ao final da caminhada, conhecemos quem realmente somos, para que viemos a este mundo e conhecemos o Deus da nossa salvação. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, que apesar das lutas, apesar da correria da semana, apesar de estar passando por alguns momentos difíceis, o Senhor até aqui me ajudou. E eu tenho certeza, se você está passando por alguma situação, creia, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no tempo oportuno Ele vos exaltará. Obrigada. É muito bom estar com vocês. Que o Senhor dê uma semana de paz a vocês.